arquipélago dos Açores foi, desde o início do seu povoamento no século XV, o autêntico laboratório natural. Era um espaço de experiência, de descoberta, de cultivo de produtos, uns mais exóticos, outros mais tradicionais. Esta característica de laboratório natural perpetuou-se desde o século XV até à atualidade, tendo especificamente durante o século XIX um contexto muito inovador. No século XIX tentou-se introduzir produtos novos: chá, tabaco, espadana, laranja, ananás, maracujá. E dentro da marca de alteração da paisagem houve dois produtos que no século XIX e que ainda são visíveis na atualidade foram determinantes para a economia insular. Falamos da laranja e falamos do ananás. A laranja dos Açores é conhecida desde o século XVI, mas foi a partir de 1820 que estas árvores começaram de facto a ser mais cultivadas por toda a ilha, mas principalmente na zona da Costa Sul, e marcaram o território desta ilha. A laranja dos Açores começou a ser conhecida além fronteiras por ser de grande qualidade, muito doce e muito sumarenta, e era produzida em larga escala, por um lado porque não era necessário haver muita mão de obra para fazer a manutenção das laranjeiras, e por outro lado o investimento no cultivo de laranjeiras permitia um dominó económico extremamente interessante, porque acabava por dar emprego a várias faixas sociais da população dos Açores. Por um lado, os agricultores, aqueles que tomavam conta das árvores de fruto. Depois, aquela população que recolhia as laranjas, embrulhava cada laranja numa folha de milho e colocava nos caixotes. Depois, um terceiro setor, que eram os transportadores, que quer em burros, quer em cavalos, transportavam as caixas de laranja das várias zonas da ilha para o centro do porto da cidade de Ponta Delgada. E, por fim, aqueles navegantes que, com os pequenos barcos, transportavam os caixotes repletos de laranja para os barcos que estavam ao longe do porto, já quase em pleno Atlântico. E que barcos eram estes? Eram, acima de tudo, barcos de nacionalidade inglesa. E, efetivamente, desde 1820 e durante todo o seu período áureo, que termina da década de 1860, a Inglaterra é a grande consumidora da laranja de São Miguel, que na documentação oficial é claramente conhecida como St. Michael's Orange. Esta laranja era também exportada para a Alemanha, mas a sua dinâmica comercial com a Inglaterra fez com que, em São Miguel em particular, a comunidade de origem inglesa crescesse de forma muito profícua ao longo de toda a segunda metade do século XIX. Por outro lado, também a dinamização económica com a exportação da laranja permitia a aquisição de produtos inovadores da industrialização inglesa, e que também chamou a atenção de um outro grupo de comerciantes extremamente dinâmico, de origem judaica e naturais do norte de África, fazendo com que também, ao longo da segunda metade do século XIX, São Miguel em particular e Ponta Delgada conhecessem várias sinagogas judaicas. Esta dinamização económica foi extremamente importante para refrescar a paisagem urbana de Ponta Delgada, principalmente, mas não só. E assim começaram a pincelar no território de São Miguel grandes solares de gente que de facto ganhava dinheiro com a exportação da laranja, torreões e mirantes que serviam precisamente, como diz na raiz da palavra, para mirar, para observar a chegada dos grandes navios ingleses que estavam no alto mar à espera das caixas das laranjas para levá-los quer para o porto de Londres, quer para o porto de Bristol. Infelizmente, a partir da década de 1860, a produção de laranja e a consequente exportação começou a dar sinais de quebra, principalmente devido a três fatores. O primeiro, por causa de pragas que facilmente atingiram as laranjas, não havendo na altura nos Açores capacidade técnica e científica para debelar esta doença dos laranjais.
Em segundo lugar, uma alteração extremamente importante nos transportes, que foi a alteração do transporte à vela, portanto ao sabor dos nós do vento, para o transporte a vapor. Era mais rápido, chegava mais facilmente ao destino, as laranjas transportadas nos barcos a vapor, mas este transporte a vapor era mais caro e, portanto, isto tinha, do ponto de vista do comerciante e do exportador britânico, exigia um investimento maior que nem sempre foi necessário concretizar. Para além desta alteração da doença e para além desta alteração de navegação, passagem do vento para navegação a vapor, também, a partir das décadas de 1860 e 70, a laranja dos Açores, a tal St. Michael's Orange, começou a sofrer a concorrência da laranja europeia, nomeadamente aquela que também era produzida no território nacional, em Portugal continental, e principalmente da laranja de Sevilha, de origem espanhola. E, portanto, esta concorrência fez com que, a partir da década de 1870, a paisagem de São Miguel deixasse de ser predominantemente pincelada pelo verde e pelo laranja, que de facto dava um encanto de cor muito grande a toda a ilha, e os açorianos, mais uma vez na ótica, como disse há pouco, de experimentar, de tornar os Açores como um verdadeiro laboratório nacional, laboratório científico, iniciaram um processo de descoberta de novos produtos. E nesta ânsia de descobrir novos produtos para ser cultivados, aparece-nos de facto o ananás, de origem exótica, de origem de países muito quentes, mas que começam de facto aqui na Ilha de São Miguel a ter uma experiência que até hoje é extremamente importante e também faz parte da identidade da Ilha de São Miguel, naquilo que é um dos ex-libris, o ananás miquelense. O ananás foi, como eu disse há pouco, uma das outras espécies produtivas dos Açores, inovadoras e de experimentação na ilha de São Miguel na segunda metade do século XIX. Foi introduzida na ilha por ser uma planta bonita do ponto de vista ornamental, mas também por ter interesse científico. A partir da década de 1860 começou a ser produzida com grande efervescência, principalmente na zona da costa sul da ilha de São Miguel. Sendo uma planta de origem tropical, o clima dos Açores não era exatamente o mais propício para o crescimento deste fruto. E por isso a estratégia foi ambientar a planta do ananás dentro de espaços de proteção, estufas, tal e qual como esta que nos encontramos aqui. Eram plantas de estufa retangulares, baixas, nenhuma delas ultrapassava os 3 metros de altura, permitindo de facto um acolhimento da planta do ananás com bastante qualidade. Uma temperatura quente, 26 a 28 graus, com uma umidade também bastante apropriada à dinamização desta planta e que permitiu que o ananás, no final do século XIX, constituísse uma das identidades claras da ilha de São Miguel. E começou a ser aproveitado não só como fruta de mesa, de sobremesa na refeição, mas também utilizado na gastronomia e nos licores. Licor de ananás, doces à base do ananás, fazem com que ainda hoje o ananás seja um dos frutos mais interessantes para consumo na ilha de São Miguel. Distingue-se do seu primo próximo, o abacaxi, precisamente pela croa. O abacaxi tem uma croa longa, mas o ananás é facilmente reconhecido por esta croa de rei, que faz com que, de facto, o ananás seja um dos frutos mais interessantes da ilha de São Miguel e que, de facto, seja impossível vir à ilha de São Miguel e não provar o ananás miquelense.
Ao contrário da laranja, a produção do ananás é técnica e cientificamente muito mais exigente. Para além deste habitat específico, tem um conjunto de procedimentos técnicos que exigem com que haja um acompanhamento diário, fazendo com que haja maior recurso de mão de obra, com que haja uma maior vistoria para que o fruto seja de facto saboroso. Além do mais, também para estar disponível para consumo leva um período de 2 anos, o que de facto exemplifica bem a forma como as várias etapas têm que ser cumpridas para que o rei do fruto do São Miguel, o ananás, esteja disponível para chegar à nossa mesa na melhor condição.